Políticas de requisito de destino. Por que os seus anúncios não estão mais qualificados? Do nada, da noite para o dia, teus anúncios pararam de serem veiculados no Google. Tá? Então a política do Google está mudando neste sentido. E detalhe, até outubro de 2022, até o final de outubro de 2022, você ainda tem a chance de corrigir isso. Depois desse período, sem chance. Os seus anúncios todos serão reprovados se você não corrigir e não implementar as novas políticas do Google Ads para que a gente consiga resolver esse problema. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como resolver o problema, o que é esse erro que acontece, que mostra o seguinte: não qualificada, reprovado, destino que não funciona. Mesmo que o seu site esteja funcionando, mesmo que o seu site esteja acessível, está dando esse erro. Por quê? Nós vamos investigar tudo agora a seguir. Só que antes eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder que esteja tendo esse problema, ok? Se inscreva aqui no meu canal, deixa aqui o seu joinha, compartilhe, comente. Se você teve alguma dúvida, comente, para que a gente possa gravar conteúdo elaborado em cima da sua dúvida, que deve ser a dúvida de outras pessoas também. Beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com um caso real de um cliente que a gente atende. Eu não vou divulgar a empresa dele por quesitos de privacidade mesmo, tá ok? Mas o erro, o problema é real e se você está aqui assistindo esse vídeo agora, certamente você está com esse problema também, tá? Então você melhor do que eu sabe disso, que esse problema é real e o que fazer para resolver. Atualmente o erro é esse aqui: não qualificada, reprovado, destino que não funciona, tá? E o que fazer para resolver? Primeiro eu quero te falar que o problema não está no seu anúncio, certo? O teu anúncio não tem problema nenhum, o problema não está no Google Ads, o problema está realmente na estrutura que hospeda o seu site, ok? E também, claro, no seu site, na sua landing page, no seu e-commerce, seja o que for, que você montou o anúncio e direciona. Quando alguém clica no seu anúncio, vai para essa página de destino. Essa página de destino, essa URL, ela precisa estar qualificada dentro das novas políticas. E o que é essas mudanças? Tá? Então eu vou pegar aqui o caso de um cliente, que é o seguinte: por diversas vezes eu mandei o anúncio para análise, achando que o problema era no anúncio, porém não é no anúncio. Então ele ficava pendente em análise, em seguida reprovado por diversas vezes, justamente porque o sistema é automático, tá? Não tem alguém ali para ficar aprovando o seu anúncio, é automático. O primeiro erro é o seguinte: é que a reputação do seu site está ruim, tá? E isso é fato. Então, se a sua nota do Google estiver abaixo de 75 no Google Page Insights, eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o link. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que eu compartilho com vocês. Já foi postado, acho que foi no ano passado, no comecinho desse ano, que ali eu explico como aplicar as técnicas de aumentar a performance de carregamento do site. Não só a velocidade, mas corrigir erros mesmos, falhas ali da programação do site, que impacta justamente nessa nova mudança, que agora se tornou ainda não, né? Mas vai se tornar agora em outubro de 2022 obrigatório, beleza? Continuando aqui então no site desse cliente, eu entrei lá no Google Page Insights e Speed Insights e eu fiz um teste, né, no caso dele aqui, e deu como reprovado, certo? Então tá aqui o erro. Esse erro aqui é o seguinte: o sistema pegou uma coleta dos últimos 28 dias, analisando diversos celulares, diversos computadores, através do Google Chrome, e o sistema identificou que o site estava demorando mais de 6,3 segundos no LCP ali, que é o que? Para aparecer a imagem do site, tá? Então, para aparecer a imagem do site, entrei no site, carregou ali, para aparecer a imagem dele demorou mais de 6 segundos,
ficou na linha vermelha, o que é considerado ruim, tá? Então não foi uma situação só, porque aí depois você teve aqui o TTFB, que também deu 5,3 segundos para carregar, certo? E outras métricas aqui também que ficaram ruins nesse caso, acarretando vários erros. E o que a nota que o cliente recebeu estava em 47, tá? Então esse caso aqui ele é extremamente real, num total aí de 16, segundos para que a pessoa, o cliente, conseguisse interagir dentro desse site, dessa landing page, certo? Então, por conta disso, com a nota ruim, nós fomos penalizados, no caso esse cliente foi penalizado e o anúncio deixou de ser veiculado. Enquanto isso não fosse resolvido, o anúncio não iria voltar no ar, tá? Então, a gente fez voltar a funcionar e disponibilizamos aqui alguns dos erros, né, que ele estava dando ali como oportunidades de melhoria. Então ele falava: disponibilize imagens em formato de última geração, reduza o tempo de resposta inicial do servidor, que é aquele LCP, elimine recursos que impedem a renderização, reduza o CSS não usado, JavaScript não usado, etc, etc. Por exemplo, você vai lá instalar o Google Analytics, o Google Tag Manager, você vai lá instalar outros scripts, né, que vai analisar ali o comportamento do seu cliente dentro do seu site. Esses scripts, eles ficam acarretando lentidão na hora de carregar o site, então você tem que fazer vários ajustes ali realmente para poder otimizar a performance de carregamento do seu site. Imagens JPEG, PNG, isso não é formato adequado hoje no mundo atual para o seu site, tá? Existem alguns outros formatos que você pode compactar, converter para esses formatos para que a imagem fique muito mais leve, digital e carregue mais rápido o seu site, ok? Depois de todo esse sacrifício, depois de todos esses ajustes, teve outras aqui, ó. Diagnóstico: evite, payloads de rede muito grandes, conteúdo muito pesado para carregar no site, como vídeo, por exemplo, fontes do Google, web fonte, reduz o impacto de código de terceiro, que é o que eu falei agora sobre os scripts, minimize o trabalho do thread principal, disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente, para carregar o site e já deixar ele pré-carregado no servidor, para você utilizar o cache do navegador do cliente, do usuário que está ali para ter melhor experiência. Enfim, tem muitas coisas que para você corrigir, isso aqui não é apenas na sua aplicação, isso também está relacionado à hospedagem que você tem. Então, às vezes você contrata uma hospedagem, lá você vai pagar R$ 9,90 por mês. Você vai falar: nossa, que barato, e eu estava pagando R$100 por mês. Ou tem fulano que está pagando R$250 por mês, ele está gastando muito dinheiro. Tá, mas você tem que analisar o seguinte: quais são os recursos que eu tenho e quais são os recursos que o outro tem. Tá? Então esses recursos, eles contam muito. Por exemplo, eu tenho plena convicção que um plano de hospedagem barato não vai te proporcionar algumas mudanças que você precisa fazer se você quer anunciar no Google a partir de outubro, ok? Para você ter um site rápido, você tem que contar com alguns módulos dentro do PHP que muitos servidores compartilhados não vão aplicar, justamente porque é compartilhado. E detalhe, por ser compartilhado, outras pessoas, outras empresas também estão dentro do mesmo servidor que você. Dessa forma ele não consegue alcançar muita performance, não é porque a empresa de hospedagem seja ruim, tá? É por conta de ser um servidor compartilhado e até para não impactar na velocidade desse servidor, prejudicar a todos, muitas coisas não são aplicáveis ali. Quando um servidor é dedicado ou semi-dedicado, já é mais possível. Ok? Só que ainda assim tem algumas empresas que não instalam, porque aquela tecnologia ainda não é auditada, não é permitida naquela empresa. Então você tem que procurar uma empresa que consiga atender às suas necessidades, um plano que consiga atender às suas necessidades. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tipo de negócio que você tem. Se a sua estrutura não estiver adequada,
provavelmente você vai se encontrar a partir de outubro com uma grande dificuldade para anunciar dentro do Google, e provavelmente isso vai se tornar alguma regra para outras empresas também, justamente para que você consiga oferecer para o seu usuário uma experiência melhor. Então, precisa pensar nisso, você precisa entender que não é questão de ser caro ou barato, é a questão do que você tem, pelo que você está pagando, né, dentro desse plano de hospedagem da empresa que você contratou, e o que representa, né, os recursos que você tem ali, quanto de armazenamento, SSD, quanto de memória, quanto de processamento, quantos e-mails você tem. Os e-mails é integrado no mesmo plano ou é um servidor à parte para os e-mails, para não dar uma carga no servidor? Então eu falo muito disso para os nossos clientes e eu quero comentar isso com você, que é fundamental. Quando você vai anunciar na internet, quando você vai criar um site na internet, a sua estrutura precisa estar redondinha, é fundamental. Ou você investe nisso, ou você vai ter esse problema aqui, beleza? Depois vai sair mais caro, porque depois você vai ter que gastar com migração, aí você vai ter que contratar um profissional, se você mesmo não souber fazer, para fazer a migração, e não é simples de fazer, porque pode ter perda de dados, perda de e-mails, ok? Serviço fora do ar, então precisa ser uma empresa especializada nisso, ou você precisa entender muito bem para garantir que essa migração ocorra muito bem para um plano que realmente vá atender esses recursos. E quais são esses recursos que seriam importantes ter hoje num servidor? Alguns módulos, como por exemplo o main cache, o main cached, o open cache, ativar o recurso do Keep Alive no Apache, ok? Tem outras extensões também que são importantes, mas estas são as principais que eu gosto de destacar. Neste vídeo que eu mencionei logo no comecinho, que já está aqui no meu canal, você pode olhar aqui na minha playlist e você vai ver sobre performance de carregamento de site. Você vai ter que aplicar aquilo, ok? E aquilo não é simples de ser feito, mas é completamente possível. Não é rápido, precisa ter dedicação, precisa ter um tempo e customizar manualmente. O que eu quero dizer com isso? Que a mesma coisa que eu faço ali para um site, eu não vou fazer para o outro. Tem configurações que vai funcionar muito bem para um e nem tanto para o outro, mas existe um padrão, certo? Então no seu servidor você tem que ter instalado, você tem que conseguir instalar esses módulos que eu acabei de falar: Open Cache, Main Cache, Main Cache, Keep Alive do Apache. Ok? Então são recursos que você precisa ter rodando no seu servidor. Fora isso, você precisa minificar o seu CSS, o seu JavaScript, otimizar renderizações, retardar algumas coisas que carregam, que demora muito ali na hora que o site vai carregar. Então tem muitos ajustes e também você tem que mensurar, fazer uma análise no Google Speed Insight, no GTmetrix, porque esses sites são específicos para analisar qual é a qualidade de carregamento do seu site, se ele está rápido com problema, se ele está lento com problema, ou se ele está lento sem problema, né? E o que pode ser, porque às vezes pode ser servidor, às vezes pode ser o site, às vezes pode ser tudo, site, aplicação, servidor, né? Então tem que analisar, e essas ferramentas vão te trazer esse direcionamento, por onde começar, qual é o problema, tá? Então é importante você entender isso. A estrutura é mais importante do que você fazer um tráfego pago, do que você anunciar, porque não é só colocar dinheiro na sua campanha. Se a sua estrutura estiver ruim, você pode colocar um caminhão de dinheiro, o site vai ficar lento, vai ter fuga, né? Você vai ter muita perda de visita, porque um site que traz uma experiência ruim, as pessoas vão sair fora. Antes do tráfego pago vem a estrutura, ok? Então tem que analisar tudo isso. As pessoas vão mandar e-mail, vai estourar a sua caixa de entrada rápido, então você tem que ter recursos para fazer upgrade, downgrade quando necessário. E outra coisa, comece certo, para que você não tenha que ficar fazendo migrações. Migrações é ruim, é péssimo, ok? E nós fazemos migrações, nós trabalhamos com performance de site, a nossa empresa, a Ezeli, faz tudo isso, ok? Nós trabalhamos com isso,
não é apenas o tráfego pago que nós fazemos toda a análise da estrutura e auxiliamos nossos clientes a contratar o melhor plano. Por isso nós somos hoje Local Web Pro há mais de 8 anos, por conta da confiança, por conta do relacionamento, por conta dos recursos que nós temos, por conta de uma série de fatores, tá? Nós já trabalhamos com infinitas empresas. Se vocês até nos perguntarem assim, né? Me perguntar para ele qual empresa você recomenda. Bom, eu recomendo a Local Web Pro, tá? Por quê? Porque justamente por isso. Nós temos hoje toda a autonomia para poder trabalhar. Todos os nossos clientes hoje estão lá porque nós temos um bom relacionamento, uma boa estrutura, não ficamos limitados a recursos, ok? E o cliente até economiza quando começa certo. Economiza com migração, com contratações, com reajustes, porque começa certo. Então isso é muito importante, ok? Mais importante do que você contratar um plano de hospedagem, né, é você entender os recursos que você precisa para onde você vai chegar, né? O que eu vou fazer? Eu preciso do quê? Aí você contrata o plano certo, ok? Beleza, continuando aqui. Depois de todo esse sacrifício, essa foi a nota do cliente, 93, tá? Esse foi a pontuação que o cliente conseguiu. Então o site começou a carregar em 0,6 segundos, ok? Fenomenal, é uma nota espetacular para o Google Speed Insights, isso é importantíssimo. Depois que a gente conseguiu essa nota, nós mandamos os anúncios para análise de novo e posteriormente, para celular, nota 85, tá? Nota 85 para celular, carregando em 2,1 segundos, o que é ótimo. Detalhe, existe um padrão, tá? Tem que estar acima de 75 pontos de 75 acima. Abaixo de 75 pode te trazer problema. É claro que se você tiver a 60, 55, tá bom, não tá ruim, você tá na média. O ruim é ficar aí no vermelho, tá? Sai do ponto vermelho. O ponto vermelho vai te dar reprova de anúncio a partir de outubro, cuidado. No GT Matrix, a gente conseguiu essa nota, tá? De velocidade 97% e estrutura nossa aí ficou ótima, ok? Acima de 80%. Também fizemos uma análise no web.dev, que é um sistema do Google também, parceiro ali, que a performance em si ficou acima de 75%, acessibilidade 59%, as práticas como um todo 92%, SEO 86%, esquece a ideia de ficar no 100, tá? É raríssimo, nem o Google, se você usar o Google aqui, está em 100, tá? Então esquece 100. Depois que nós mandamos o anúncio aí para análise novamente, depois de tudo isso, então nós tivemos quase todos os anúncios ali aprovados. Eu tenho um que ficou em análise na hora que a gente bateu a foto aqui para mostrar para vocês, mas depois ele foi aprovado, enfim, o cliente começou a ter os anúncios de volta, tá? Então nós fizemos isso. Aí você deve estar se perguntando assim, Eli, mas como você conseguiu para deixar nessas notas aqui, nesses pontos? Eu quero aprender como fazer isso que você fez, tá? Você tem como aprender ou como contratar uma empresa que faz para você. Então, como aprender? Aqui no meu canal no YouTube tem um vídeo gratuito para você aprender como faz, ok? Como eu disse, não é fácil e não é rápido, mas é possível. Então você assiste esse vídeo, está aqui na minha playlist sobre como aumentar a performance de carregamento, ter um site rápido. Eu ensino detalhes de como você faz isso, tá bom? Gratuitamente, está aqui no meu canal, procura esse vídeo. Também vou deixar o link aqui na descrição, você pode clicar aqui e você assistir esse vídeo agora, tá bom? Ou a segunda opção é contratar uma empresa especializada e certamente pode nos contratar. Também vou deixar o link aqui na descrição da nossa empresa e você pode contratar os nossos serviços para otimizar a performance do seu site, adquirir o plano correto de hospedagem, tá? Porque às vezes a empresa, se você falar assim, a Local Web, por exemplo, tem um monte de plano, mas qual desses planos eu preciso contratar de verdade?